De acordo com o Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, nós poderíamos ter sido o primeiro país no mundo a começar a vacinar. Eu, você, a essa altura do campeonato, a gente estaria de vida normal quase já. Talvez até tivesse rolando uma festinha aqui ou ali, mas com certeza você já teria visto seus familiares. Queríamos ter iniciado a vacinação antes do que começou. Nós já tínhamos as doses, elas estavam disponíveis. E eu muitas vezes declarei de público que o Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fosse os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos ao Fadel News, o vídeo onde eu comento as notícias da última semana. E começamos mais uma semana onde eu e você não estamos vacinados. Quer dizer, talvez você esteja. Se você for de algum grupo de risco, se você tiver alguma comorbidade, talvez você esteja vacinado. Se tiver, que bom. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Eu, no caso, não estou. Poderia estar, né, se a gente estivesse num universo diferente, onde as coisas tivessem feito de uma maneira minimamente sensata nesse país, mas não estou. E só pra você saber, tá? A gente já teve o primeiro caso no estado de São Paulo, da nova cepa indiana, então não foi só no Maranhão que eles identificaram. O viajante, ele desceu em Guarulhos e depois ele foi pro Rio de Janeiro. E eles falaram que eles já estão monitorando todos os passageiros que estavam no voo com ele e que não tem ainda nenhum caso de transmissão dentro do país, só de pessoas que vieram de fora. Mas é bom pra gente ficar ligado. Porque parece que a terceira onda já tá vindo. A gente mal saiu da primeira. Tem um pouquinho menos de um mês que os casos da segunda onda começaram a diminuir. Eu falei primeira, né? Segunda. Várias já. E agora, um pouco mais de um mês depois, os casos já estão começando a subir de novo, o que significa que a gente já tá indo para uma terceira onda. De acordo com a Fiocruz, precisaria ter pelo menos 70% da população vacinada pra gente conseguir controlar as contaminações, só que tem menos de 20%. Menos de 20%. Pau no nosso... Agora eu acho que a gente deveria falar de coisas mais edificantes que o coronavírus. Eu estou cansada. Você deve estar cansado também. Todos nós estamos cansados. Então vamos mudar de assunto. Essa semana a internet não podia parar de falar sobre fofocar. Porque um post de uma influenciadora chamada Mariana Uckman falou sobre como ela foi conversar com o marido dela. E o marido dela perguntou se aquela conversa seria edificante. Se iria edificar a nossa vida, a da família. E se não fosse edificante, que ele não queria saber. Então ela parou de fofocar com ele. E aí todo mundo ficou falando sobre como que deve ser chato você tá com alguém, namorar alguém, tá com alguém que você não pode fofocar, que fofoca faz parte do relacionamento. E eu gostaria de dizer pra vocês que vocês estão sim certos. Fofocar de fato é uma coisa que faz parte do relacionamento humano, porque é uma coisa que ajuda a gente a criar laços com as pessoas. Isso é comprovado, tá? E eu gostaria de contar uma breve história pra vocês sobre como fofocar se tornou algo ruim. Se você me segue no Instagram, se você não me segue, você deveria, inclusive, mas essa vai ser a terceira vez que você vai me ouvir falar sobre isso, tá? Mas eu juro que eu vou ser mais completa possível dessa vez, que antes foi um Reels muito rápido. Então, fofocar é uma coisa que sempre foi normal da sociedade, porque conforme nós humanos fomos criando grupos cada vez mais e mais, eu ia falar grandes, maiores, grupos cada vez maiores, a gente foi perdendo a habilidade de realmente, assim, estar em contato com todo mundo fisicamente, de estar ali conversando com as pessoas, comunicando com elas, assim, pessoalmente. E aí, essa coisa de fofocar, de falar sobre a vida de outras pessoas, virou uma forma de manter a comunidade conectada. Era um jeito não só de você fazer laços com outras pessoas, como também de formar alianças ou amizades, de uma maneira um pouco mais moderna de falar, com outra pessoa. E também, até mesmo de você encontrar pares, encontrar tipo um parceiro, saber quem tava solteiro, quem não tava. É uma parte de funcionar em comunidades muito grandes. Isso foi evoluindo na nossa sociedade. Antigamente, muitos anos atrás mesmo, tá? Tipo, séculos e séculos atrás. As mulheres, elas tinham o costume de fazer os seus afazeres domésticos, tipo, por exemplo, ir lavar roupa, esse tipo de coisa, juntas. E essas mulheres tinham laços muito fortes, formavam uma comunidade
rivalidade muito forte entre si. Daí lá na Idade Média, que foi quando os corpos e as vontades femininas foram começando a ser mais e mais controladas pelo governo e pelo Estado, essa coisa de fofocar foi atribuída a ser uma coisa feminina. Mulheres ficavam conversando entre si e isso era uma coisa não só fútil, como também muito negativa. Mulheres não deveriam conversar entre si porque mulheres fofocavam e isso é horrível. E a partir disso foi feita uma perseguição a mulheres que se conectavam com outras mulheres. Até se você fosse uma mulher que o seu marido te largou ou morreu, fosse uma viúva, ainda assim você não podia ter amizade com outras mulheres. E não só isso, tá? Se você fosse uma mulher que fosse vista conversando com uma outra mulher e tal, uma das punições por ser fofoqueira, que era uma das piores coisas que você podia ser, era o seu marido andar com você pelas ruas da cidade com uma coleira e um negócio que era tipo uma máscara de ferro que colocava na sua cara, que era uma coisa específica para fofoqueiras. E ele andava com você pela cidade pra todo mundo saber o que você fez. Era uma forma de humilhar as mulheres. Você não podia ter amizades femininas, porque mulheres são fofoqueiras. E foi a partir daí que fofoca foi vista como uma coisa negativa. Tanto é que a palavra em inglês pra fofoca é gossip. E ela tem exatamente o mesmo significado que tem fofocar aqui no Brasil, assim, exatamente o mesmo. Só que a origem dessa palavra gossip, antes dela significar fofocar, ela significava amigas mulheres. E a origem dessa palavra tinha a origem de tipo gossip, que era o equivalente a tipo madrinhas, parentes por consideração, uma coisa assim, sabe? Que significava mulheres próximas. Então assim, olha só, existe fofoca que é ruim? Claro que existe, mas é porque o ato de fofocar em si não é uma coisa ruim. É a intenção da pessoa que tá te falando aquilo. Ela pode estar mentindo, ela pode estar falando sobre alguma coisa que é um segredo que ela realmente não deveria estar contando pra ninguém. Mas assim, isso vai do caráter daquela pessoa. Fofocar em si não é uma coisa ruim. É uma coisa que faz parte com você criar laços com outras pessoas. Inclusive, fofocar tem um efeito de fortalecer relações e é uma coisa normal do ser humano. Então fofoquem. Fofoquem à vontade. E fofoquem comigo, por favor. Outra curiosidade é que o jornalismo que a gente conhece hoje também tem origem na fofoca, tá? Muitas coisas saíram da fofoca. Fofoca é sim edificante. Por quê? Uma coisa, pra ela ser edificante, ela não precisa necessariamente ensinar alguma coisa incrível. Pode ser só um momento de entretenimento e um momento de se conectar com outra pessoa. E agora vamos pra próxima fofoca. Não sei se vocês viram, mas essa semana também viralizou um post do Enzo Celulari. Enzo Celulari é nada mais nada menos que o filho do Edson Celulari com a Cláudia Raia. E o post dele, que agora já foi deletado, era um post onde ele falava assim: consumo de carne no Brasil cai para o menor nível em 25 anos. É o preço que tá alto ou os consumidores estão mais conscientes? E esse post viralizou porque a galera começou a chamar ele de desconexo com a realidade, que era um absurdo, que essa bolha dele, ele não tinha nenhuma noção de como estava o resto do país, que a gente tá passando por uma das piores crises que a gente já viveu. Dólar batendo recorde, índice de desemprego altíssimo. Enfim, tudo meio cagado no geral. Agora, eu gostaria de apresentar pra vocês um outro lado desse tweet do Enzo, porque eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele. Sim, digitei no Google quem era Enzo Celulari, né, e fui pesquisar. E assim, aparentemente, o Enzo Celulari, ele dedica a vida dele a projetos sociais. Eu não tô zoando. Tem notícia dele de 2017, onde ele fundou uma startup de tecnologia que é voltada pra arrecadar doações pra projetos sociais. Ano passado mesmo, ele fez um bazar chamado Ao Vivo pela Vida, que o objetivo era arrecadar dinheiro, justamente pra arrecadar dinheiro pra doar cestas básicas pra pessoas que estavam passando necessidade por causa da pandemia. Daí eu fiquei me perguntando, assim, o Enzo não me parece uma pessoa desconexa da realidade. Com certeza ele é muito rico e milionário, etc. Assim, com certeza. Mas assim, sabe quando não bate? Tipo, dele realmente achar que as pessoas estão deixando de comer carne porque estão ficando mais conscientes? Sendo que ele sabe que tá uma crise, que afinal ele fez o negócio ano passado mesmo. Ele é conhecido por isso, por fazer vários projetos sociais. Eu tenho a impressão de que esse tweet pode ter sido meio irônico, sabe? Porque não bate com todas as coisas que eu li sobre ele, sabe? Assim, claro, pode ser que ele tenha um momento, assim, onde ele acidentalmente bateu a cabeça e, assim, perdeu um pouco da habilidade cognitiva dele, assim, e tweetou isso, claro, assim,
um lapso. Pessoas erram. Mas me pareceu que talvez tenha sido, assim, uma falha de comunicação dele, que ele não se expressou de uma forma correta. Ou então que o tweet estourou a bolha, sabe, dele, das pessoas que conhecem ele, conhecem o trabalho dele, sabem o que ele faz, e chegou nas outras pessoas que só sabem que ele é filho do Enzo Celulari, ou seja, e aí acharam que o menino era desconexo da realidade. Porque eu achei que não fez sentido. Mas enfim, a internet fez uma discussão sobre isso. As pessoas falaram muito sobre isso. Daí, saiu o Felipe Neto em defesa ao Enzo. E ele fez uma série de tweets, onde ele dizia basicamente que o hate que o Enzo tava sofrendo era arrogância intelectual. Ele usou a palavra arrogância intelectual tão pedante. E assim, achei irônico, porque achei a frase arrogante intelectual. Irônico, no mínimo irônico. E aí ele disse que o cara fez uma pergunta que justificou que o cara é filho de milionário. E aí ele disse que não era para as pessoas jogarem hate pra ele porque ele tava no lado na luta contra o Bozo. Tem uma parte dos tweets dele que eu realmente concordo, eu já falei isso aqui várias vezes, que ele fala que as pessoas são babacas com qualquer um que cometa um mínimo deslize. E eu realmente concordo com isso. Eu acho que assim, a gente não precisa cancelar e transformar num negócio violento qualquer coisinha que uma pessoa faz de errado, principalmente assim, uma pessoa que já fez tantas coisas legais. Claro, as pessoas merecem ser criticadas pelo que elas fizerem de errado, assim, não que elas recebam um hate e que elas sejam canceladas por isso. Acho que algumas pessoas realmente pegaram um pouco pesado com o Enzo, principalmente pessoas que talvez não conhecessem o trabalho dele anterior. Eu, sinceramente, assim, eu vou, assim, passar esse pano mesmo, porque eu realmente, assim, não conheço o Enzo, eu conheci o Enzo agora, mas pelo que eu li de todas as coisas que ele já fez, realmente, assim, me parece que eu não consegui levar a sério esse tweet, assim, dele realmente pensar dessa forma, por todas as coisas que ele já fez. Mas assim, ele deletou o tweet, sabe? Ele percebeu que fez merda. Tenha sido irônico, se foi irônico, ele fez uma falha de comunicação, não conseguiu passar a mensagem dele, então foi um erro dele. E se não foi irônico, aprendeu alguma coisa com certeza. Mas eu tenho a nítida impressão de que o Felipe Neto piorou essa situação pro Enzo, porque ele acendeu ainda mais o debate. E aí a galera começou a atacar ainda mais, porque a galera já não gosta do Felipe Neto. E assim, ele foi meio pedante intelectual no comentário dele. O Felipe Neto gosta, assim, né, de passar uma vibe, assim, de salvador da pátria, que eu acho que no final só prejudicou o Enzo, ao invés de ajudar. Porque se ele não tivesse falado nada, ia ter acontecido ali um negócio, a galera ia dar uma zoada nele caso do tweet e iam esquecer. Mas, né, daí ele botou lenha na fogueira. E assim, se a gente não for criticar qualquer um só porque a pessoa não é a favor do Bolsonaro, qualquer pessoa com assim o mínimo de QI hoje em dia não é a favor do Bolsonaro. Ainda tem algumas pessoas que são a favor do Bolsonaro, mas infelizmente essas pessoas assim a gente não tem mais como, entendeu? Nivelar por a pessoa não apoia o Bolsonaro é nivelar muito por baixo. As pessoas, elas estão sempre passíveis à crítica. Qualquer pessoa, assim. Se uma pessoa faz algo de errado, ela vai ser criticada. A única coisa é que a gente realmente não deveria cancelar as pessoas e tornar a vida delas um inferno por qualquer deslize. E entender que as pessoas vão errar e que não é por causa de um erro que aquela pessoa se tornou uma pessoa ruim, que aquela pessoa, de repente, tudo que ela faz é errado, que ela não merece nada, a não ser que tenha sido um erro gigantesco, um crime, uma coisa assim, né? Não, tipo, fazer um tweet, assim, meio desconexo da realidade, né? E pronto. Mas assim, também não acho que foi uma maioria de pessoas que cancelaram o Enzo de uma forma violenta na internet. Assim, eu acho que na maioria dos casos as pessoas estavam fazendo uma crítica válida ao tweet que ele fez. Por mais que eu ainda acredite na teoria de que tenha sido irônico, que não é possível. Não é possível que esse menino fez um negócio de doação no ano passado, a campanha de doação justamente para as pessoas que estavam passando fome na pandemia, e depois ele me segue e me tuita isso. Eu não consigo acreditar. Assim, quem escreveu esse roteiro pra esse menino? Os roteiristas não estão fazendo sentido no personagem. Mas agora a gente tem que falar sobre uma pessoa que de fato sofre muito com o cancelamento na internet, assim, demais. Que é o Vitor Hugo do BBB 20. Ele fez alguns stories essa semana, onde ele falava sobre como até hoje ele sofre muito hate por ter participado do programa. Muitas pessoas fazendo comentários maldosos sobre ele ser assexual. Que ele sofre muito hate por causa disso. Que o BBB basicamente arruinou a vida dele. Que depois do BBB ele não conseguiu mais trabalho, que ele tinha entrado no programa justamente pra ajudar a família dele e que o efeito foi o contrário total. Que os poucos trabalhos que ele conseguia fazer, às vezes ele tinha que ir de metrô porque ele morava longe, ele mora no Capão Redondo. E quando ele pegava o metrô, as pessoas ficavam comentando, apontando, chamando ele de fracassado do BBB, de pombo, falando que ele era um falso do caralho. Ele ainda chegou a postar o currículo dele, pedindo um trabalho nos stories. E assim, tá vendo? É isso que é foda, porque a Globo fez
um documentário inteiro. 3 meses depois que a Carol Conká saiu daquela porra daquele programa, a vida depois do tombo, sendo que assim, tudo bem, ela foi super cancelada, ela fez uma merda, mas a vida dela não acabou. Ela, com certeza, daqui a um tempo vai voltar a cantar. Ela, com certeza, tem dinheiro guardado, porque ela era uma atriz de extremo sucesso. E assim, não dá pra ver realmente quais são as consequências do que ela viveu na casa depois de 3 meses. É isso que eu não gostei deles terem feito esse documentário, sabe? Eu senti que eles estavam tentando fazer a gente engolir uma narrativa à força de que ela tinha mudado, virado outra pessoa completa em 3 meses, de como a vida dela tinha sido horrível em 3 meses, sendo que tem pessoas que de fato sofrem com isso, principalmente pessoas anônimas. O Vitor Hugo é uma pessoa que sofre com isso até hoje, não conseguiu mais emprego, tem dificuldade de conseguir jobs. Inclusive, ele fez um post onde ele falava que ele só não fazia sorteio ou propaganda de produto que ele não acreditava. Já é uma pessoa mais consciente do que metade dos ex-BBB que saiu agora, recentemente, que todo mundo sai e vai fazer sorteio no Instagram, sendo que é ilegal. Não pode fazer sorteio. E aí tá o cara passando necessidade e mesmo assim ele não faz o negócio. E assim, enfim, me perdi aqui no que eu tava falando. Perdi completamente agora. Daí tem o Vitor Hugo, que tá passando necessidade. A Lumena, que é uma pessoa que eu não sei também como que afetou o BBB pra ela, se ela conseguiu de fato se recuperar. Tem pessoas anônimas que passam por coisas que às vezes são muito piores porque elas não têm uma rede de apoio, elas não têm agentes e pessoas pra manejar aquela situação, elas não sabem o que é ser famosa e elas caem de paraquedas nisso e elas caem sofrendo um hate absurdo e elas são deixadas pra própria sorte, enquanto a Carol Conká teve uma passada de pano, assim, imediata, nem deu tempo. Realmente, assim, você se expor, você virar uma pessoa pública, é assim, você realmente jogar com a sorte, sabe? Pode dar muito certo, pode dar muito errado. Então, assim, é por isso que eu falo, cara, não gosta de alguém, não vai encher a caralho do saco dessa pessoa. Não fica comentando coisa na internet, porque as pessoas, elas veem. Elas vão ver aquilo, eventualmente. Assim, não tem porquê ser mais uma pessoa ali fazendo essa rodinha da negatividade rodar, sabe? Não seja um fofoqueiro do mal, seja um fofoqueiro do bem. É isso, tem uma diferença. Tem o tipo de fofoca que às vezes ajuda alguém a arranjar um emprego, que às vezes ajuda alguém a encontrar um namorado, que às vezes ajuda alguém a sair de um relacionamento abusivo. E tem a fofoca do mal, que só vai deixar a pessoa mal. Não é sobre a fofoca, é sobre o caráter de quem fofoca. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio fofoqueiro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.